Ao longo da série sobre riscos pessoais e sociais por violação de direitos, temos falado muito no trabalho social especializado como um meio de contribuir para a ruptura de padrões violadores de direitos dentro das famílias e para o fortalecimento da sua capacidade protetiva. Mas eu acho importante a gente estar alerta para não confundir o fortalecimento da capacidade de proteção com o velho familismo. Como nós já falamos em várias oportunidades, o familismo envolve considerar a família como única responsável pela proteção social de seus membros. Hoje nós vamos falar um pouquinho disso, dessa fronteira que precisamos fazer para não cair sem querer em velhos discursos e velhas práticas. Vamos lá para mais essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, meus colegas do SUAS, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, trouxemos um panorama da justiça de menores e ficou evidente como todo o aparato das políticas que se diziam de proteção à infância, na verdade, culpabilizavam as famílias pobres e fragilizavam, às vezes até rompiam os vínculos familiares, afastando as crianças dos pais por motivos que hoje seriam inaceitáveis. Essas velhas práticas deixaram heranças, sendo uma delas o familismo. Hoje nós vamos arrematar esse assunto para deixar bem claro que fortalecer a capacidade protetiva das famílias é bem diferente de culpabilizá-la ou considerar que ela é incapaz de cuidar. Também vamos arrematar no sentido de reconhecer as suas potencialidades e não trabalhar somente nas fragilidades. Nosso papel não é julgar ou condenar. Nosso papel é construir junto com as famílias. Por isso, vamos retomar alguns elementos e fazer algumas costuras. Mas antes de fechar esse assuntinho, eu convido você a curtir esse vídeo e inscrever-se aqui nos Suas Conversas, já ativando o sininho das notificações para ser avisado dos vídeos novos. E me siga no Instagram, @AnaPincolini. Por lá eu divulgo cursos e eventos em que estou envolvida. Já vimos que desde o período colonial e até o final do século XIX, dar esmolas estava associado à caridade das elites e das camadas médias. No entanto, com o fim da escravidão e a introdução do trabalho livre, a mendicância e a prática de pedir esmolas passou a ser passível de punição. Conforme o Código Penal de 1890, quando praticada por aqueles que tivessem saúde e aptidão para o trabalho, a então chamada vadiagem era considerada um delito. Além disso, o delito era agravado caso a vadiagem fosse praticada em bandos. Aí reconhecemos heranças, por exemplo, do porquê pessoas em situação de rua são associadas com classes perigosas ou do porquê ligam para a abordagem social, pedindo que essas pessoas sejam retiradas da rua e dizendo que estão denunciando pessoas que estão na rua, enfim, circulando. Nos anos 1930, o governo Vargas, inclusive, lançou uma grande campanha de combate à vadiagem, incluindo aí a mendicância. Quem podia trabalhar e ficava na rua pedindo esmolas era alvo da repressão estatal. Por isso, crianças e adolescentes que eram pegos vadiando eram afastados de suas famílias, como falamos no vídeo anterior. A campanha contra a vadiagem veio acompanhada da exaltação do trabalho que ocorreu na era Vargas, em que paulatinamente os pobres urbanos iam sendo transformados nos trabalhadores do Brasil. Vejam que um dos grandes medos do senso comum, quando se fala em programas de transferência de renda, era de que as pessoas que recebessem dinheiro do governo ficassem sem fazer nada, ociosas, vadiando. Como vimos nessa série aqui, isso não se confirmou na realidade e não passou de um mito. No século XIX, nas primeiras décadas do século XX, a representação social que as elites tinham sobre os pobres era de pessoas em um estágio civilizatório inferior. Tudo isso entre aspas, tá? Assim, eles eram vistos como pessoas que viviam na barbárie, sem educação, amorais e pouco asseadas. A eugenia e o positivismo caracterizavam esse ideário das elites, que apregoavam o triunfo da civilização sobre a barbárie. Isso é típico das teorias higienistas do século XIX. E mesmo nas primeiras décadas do século XX, essas ideias inspiraram iniciativas sanitárias e jurídicas.
De acordo com Sylvia Arendt, nas primeiras 3 décadas do século XX, o movimento sanitarista atuou no sentido de regeneração dos pobres. Eles gradativamente deixavam de ser vistos como perigosos e passaram a ser percebidos como proliferadores de doenças. Eram frequentes as inspeções sanitárias nos domicílios, e você vai imaginar o quão preconceituosas eram essas primeiras visitas domiciliares. Conforme Donzelot, que escreveu o maravilhoso livro A Polícia das Famílias, o inquérito social foi empregado inicialmente no início do século XIX nas obras filantrópicas francesas. Ele tinha por finalidade evitar que o investigador caísse na armadilha das condutas populares de encenação da pobreza. No caso brasileiro, durante o Código de Menores, o médico do juizado de menores e os comissários de vigilância vistoriavam as moradias. Esse método de identificação era considerado inovador na época. Além de aplicarem questionários, eles realizavam visitas domiciliares para constatar a pobreza e confirmar se tudo não se tratava de encenação. Eu tenho pavor quando alguém me conta como eram as visitas domiciliares do passado, e eu já consigo imaginar os profissionais do juizado de menores abrindo os armários das famílias, julgando moralmente a higiene das casas e os modos de organização familiar, além da composição da família. Percebe-se por quanto tempo nós somos herdeiros dessas práticas. Por isso nós temos que estar muito atentos a essas velhas heranças, que, claro, nem sempre aparecem de forma tão escrachada como nesse exemplo das visitas. Quer ver um exemplo em que isso aparece de um modo mais sutil? Isso a gente vê nas frases pouco criativas dos haters, que de vez em quando aparecem aqui no canal. Vocês não veem isso porque a gente exclui na hora, são comentários que a gente nem perde tempo e já relega para o limbo dos usuários ocultos do YouTube. Sem nem assistir o vídeo, eles colocam algo como, abre aspas, os pobres querem viver às custas do governo. Ou, os pobres não querem trabalhar. Enfim, esse tipo de ideia tosca. O que isso me diz? Isso fala desse senso comum, dessas heranças do passado que foram disseminadas e que povoaram o imaginário social. Então é um nosso compromisso ético e político do cotidiano combater essas velhas representações e avançar para modelos mais dialógicos, que levem em conta o saber e a participação das famílias. E no caso das famílias que estão com dificuldades em cumprir a sua função protetiva, sempre lembrar que essa dificuldade é multifatorial. De acordo com a PNAS, que você pode baixar na descrição desse vídeo, a realidade do Brasil mostra que existem famílias com as mais diversas situações e que essas situações combinadas fazem com que elas vivenciem riscos pessoais e sociais por violação de direitos. Essas situações se agravam nas parcelas da população que convivem com a miséria e com o desemprego, contribuindo por fragilizar ainda mais o grupo familiar no desempenho das suas funções básicas. A PNAS destaca como funções básicas da família: 1. Prover a proteção e a socialização dos seus membros. 2. Constituir-se como referência de vínculos afetivos e sociais. E 3. Fazer a mediação das relações dos seus membros com outras instituições sociais e com o Estado. O grupo familiar pode ou não ser capaz de cumprir essas funções básicas, mas a dificuldade de desempenhar essas funções não tem a ver com um modelo ideal de família como se achava lá no século XIX, e sim com fatores como a relação da família com a sociedade, a organização interna, o universo de valores familiares e a possibilidade ou não de acesso a direitos sociais e serviços públicos que deem suporte na proteção social dos seus membros. Conforme a PNAS, quando uma família tem dificuldades de cumprir com suas funções de proteção, socialização e mediação, a identidade do grupo familiar torna-se mais frágil. E nesse sentido, as intervenções com o grupo familiar precisam levar em conta tanto os fatores externos, como as pressões socioeconômicas ligadas às necessidades de sobrevivência, é um exemplo de fator externo, mas existem vários, quanto fatores internos, que dizem respeito à singularidade daquele grupo familiar, à sua história enquanto grupo, aos seus recursos simbólicos e afetivos e à sua disponibilidade para se transformar.
As linhas gerais de atuação com famílias em situação de risco devem abranger desde o provimento de acesso a serviços públicos que garantam direitos sociais, até fatores relacionados com crenças e valores cristalizados, fatores relacionados com a circulação da afetividade e maior ou menor abertura para aprender novas formas de relação. Tanto a vulnerabilidade quanto o risco social se relacionam a um contexto cultural, econômico, histórico e político composto por diversidades e desigualdades, onde vários fatores interagem e desembocam na vulnerabilidade e no risco. É nesse contexto que a família, ao mesmo tempo, é um espaço de proteção e de vínculo, mas ela também é um espaço de conflito, tensão e sofrimento. E é nesse contexto que nós temos o desafio de romper com metodologias que historicamente julgaram e culparam as famílias que não conseguiam dar conta da proteção de seus membros, responsabilizando unicamente a unidade familiar por toda a proteção social. Isso implica em nós termos uma postura acolhedora e livre de julgamentos e no reconhecimento do papel do Estado na proteção social. Como diz a PNAS, não se deve pressionar as pessoas para que assumam responsabilidades para além das suas forças, mas oferecer-lhes alternativas realistas de acesso a serviços que deem suporte à função protetiva. Outro desafio é o exercício cotidiano de reconhecer potencialidades familiares. Viemos de uma lógica tuteladora e repressora que desconsiderava a autonomia e a potência das famílias. Esses dias mesmo, quando eu falava sobre transformar a cesta básica em um cartão alimentação, ouvi de uma pessoa a velha preocupação de que a família, abre aspas, vai gastar tudo com bebida e drogas ou sei lá o quê. Naquele momento eu refleti com essa pessoa. Eu disse para ela o seguinte: depois de tantos anos trabalhando na rede, esse é o crédito que você dá para as nossas famílias? É assim que você acredita, ou melhor, que você não acredita nelas? O que essa fala me diz? Me diz de um ranço de desconfiar da família, de desacreditar na autonomia dela, de desacreditar na potencialidade de gerenciar o recurso e de fazer escolhas, de desconfiar da família. Isso me diz de um controle, de um disciplinamento das famílias. Embora o controle seja ilusório, já que se uma família quer vender ou trocar a sacola de comida por bebidas, ela pode fazer isso. Ela não precisa necessariamente ter o cartão. E se ela fizer isso, se ela trocar a sacola de comida por bebidas ou por drogas, nós estaríamos ali para atendê-la e para trabalhar essa questão com ela. Esse é um trabalho nosso também. A gente não fala só de avanços. No SUAS a gente incide sobre os problemas, não é mesmo? A gente incide sobre as dificuldades. Então eu acho que temos que trabalhar nesse binômio, que até parece contraditório, mas não é. Por um lado, não cair no familismo e não jogar toda a responsabilidade no colo da família, considerando que são muitos os fatores implicados na situação de risco e de vulnerabilidade. Por outro, reconhecer que a família tem potência e tem recursos a serem mobilizados, e ela tem uma singularidade. E nesse reconhecimento abrir espaço para construção conjunta, sem receitas prontas. A gente vai falar mais disso no futuro, quando falarmos do trabalho social com famílias no CREAS. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com o seu trabalho no SUAS. Curta, compartilhe com os seus colegas, comente e traga aqui alguma sugestão, caso você também, assim como eu, seja um caçador de metodologias que consigam articular todas essas necessidades, todas essas dimensões do trabalho social com famílias. Eu vejo vocês na próxima conversa. Tchau!